A história nos apresenta um gênio cuja mente brilhante iluminaria o futuro, Nikola Tesla, nascido na madrugada de 10 de julho de 1856, em meio a um temporal violento que parecia anunciar sua chegada ao mundo. Seu berço foi Siljan, uma pequena localidade que na época pertencia ao Império Austro-Húngaro e hoje faz parte da Croácia. Filhos de uma terra marcada por conflitos e transformações, seus ancestrais carregavam um legado de coragem e intelecto que moldaria seu destino. Seu avô, também chamado Nikola, havia servido como sargento no exército de Napoleão durante as guerras que sacudiram a Europa. Após a queda do imperador francês, retornou à região de Lica, então incorporada ao domínio austro-húngaro, onde construiu uma família ao lado de Anna Kalanick, filha de um coronel de prestígio. Dessa união nasceram 2 filhos, Milutin e Joseph, e 3 filhas, cujos nomes, com exceção de Stanka e Jania, se perderam no tempo. Enquanto Joseph se destacaria como professor de matemática e autor de manuais didáticos adotados em academias militares, Milutin escolheu um caminho distinto: a vida eclesiástica. Após um breve e frustrante período na academia militar, onde até o brilho de seus botões de latão lhe rendeu repreensões, ele se dedicou ao seminário ortodoxo, preparando-se para tornar-se sacerdote. A mãe de Tesla, Juka Mandik, era filha de um respeitado sacerdote de Grak e irmã de 3 homens que alcançariam posições de destaque. Um deles, Nikola, ascendeu aos mais altos postos da Igreja Ortodoxa Sérvia, tornando-se arcebispo de Sarajevo e metropolitano da Bósnia. Outro Paio distinguiu-se como coronel no Estado-Maior do Exército Austríaco, enquanto Trifun prosperou como empresário, donos de terras e hotéis. Mas Juka não era apenas parte de uma família ilustre, sua inteligência aguçada e sua capacidade inventiva a tornavam uma força à parte. Ela aperfeiçoava utensílios domésticos, criando soluções engenhosas para facilitar o cotidiano, e foi justamente essa veia inovadora que inspiraria profundamente seu filho. Tesla a descreveria anos depois como uma inventora nata, cuja influência foi decisiva em sua formação até sua morte, em 1892. Milutin, por sua vez, era um homem de múltiplos talentos. Formado com honras em 1845, casou-se em 1847 com Juka, então com 25 anos, e foi designado para administrar a paróquia de Sem, à beira do mar Adriático. A vida à beira-mar, no entanto, não lhe foi gentil. O ar salgado agravava seus problemas de saúde, e o salário modesto tornava a sobrevivência difícil. A solução veio com sua transferência para a Igreja dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, em Siljan, onde recebeu uma propriedade fértil, uma casa rústica e até um cavalo árabe, presente de um pacha turco, em agradecimento por sua ajuda a muçulmanos locais. Homem de vastos conhecimentos, Milutin reuniu uma biblioteca repleta de obras sobre religião, ciência, matemática e literatura em vários idiomas. Além disso, era um reformador incansável, defendendo a criação de escolas para ensinar a língua sérvia e escrevendo artigos que buscavam elevar seu povo. Foi nesse cenário que Nikola Tesla veio ao mundo, em uma noite de tempestade que pareceu selar seu destino extraordinário. 3 dias depois foi batizado em casa, e por uma curiosidade do destino, já tinha seu futuro parcialmente traçado. Aos 15 anos, deveria juntar-se ao 1º regimento de Lica, conforme exigia a lei. Sua infância, no entanto, foi marcada por momentos de alegria ao lado dos irmãos, especialmente Dani, o primogênito, e Marika, a caçula, nascida em 1859. Juntos, exploravam o quintal da igreja e a fazenda da família, brincando com galinhas, gansos e ovelhas, sempre acompanhados por Mashak, o gato preto de Tesla. Foi justamente esse felino que lhe apresentou, ainda criança, um fenômeno que o fascinaria para sempre. Ao acariciá-lo, uma faísca saltou entre eles. Seu pai explicou que era eletricidade em outra forma, mas aquele instante acendeu uma chama em sua curiosidade. Outro episódio envolvendo Mashak reforçou seu fascínio pelo desconhecido. Em um dia comum, um halo de luz envolveu o gato, iluminando brevemente o ambiente à luz de velas. Essas experiências, somadas ao estímulo da mãe, levaram o jovem Tesla a desmontar relógios para entender seu funcionamento, a esboçar projetos de máquinas voadoras que antecipavam o helicóptero e até a fabricar uma espada de madeira para imitar os heróis sérvios de outrora. Por trás dessa mente inquieta, porém, escondia-se um menino atormentado. Tesla confessaria mais tarde que na infância sofria de uma estranha condição. Não conseguia distinguir com clareza a realidade das imagens que sua mente criava, o que lhe causava grande angústia. Os golpes do destino não demorariam a chegar.
Em 1863, seu irmão Danny morreu tragicamente, atropelado pelo cavalo árabe da família diante dos olhos do pequeno Nicola. O trauma foi tão profundo que abalou a estrutura familiar. Seu pai, consumido pela dor, passou a tratar o filho sobrevivente com indiferença, chegando a humilhá-lo publicamente como na vez em que, após Tesla pisar sem querer no vestido de uma nobre durante uma cerimônia, recebeu um tapa no rosto como castigo. A falta de reconhecimento paterno fez com que o jovem buscasse a perfeição em tudo, na esperança de reconquistar um amor que parecia perdido. Essa infância conturbada deixou marcas profundas. Tesla desenvolveu fobias incomuns, aversão a mulheres que usavam brincos ou pérolas, repulsa a cabelos e ao cheiro de cânfora. Obsessões tomaram conta de sua rotina, como contar passos ou calcular o volume de suas refeições, sempre em números divisíveis por 3. Foi somente ao ler Abafi, romance do húngaro Miklós Zsuzsa publicado em 1836, que encontrou algum alívio. A história de Oliver Abafi, um nobre hedonista transformado em herói nacional por seu sacrifício, parece ter lhe oferecido um vislumbre de redenção, ou pelo menos a esperança de que, mesmo nas sombras, um propósito maior poderia surgir. O jovem Tesla encontrou em Abafi não apenas um espelho para suas próprias lutas internas, mas um manual implícito de autodomínio. A transformação do protagonista de um homem preso aos prazeres efêmeros a um ser capaz de subjugar suas paixões em nome de um ideal maior, ressoou como uma revelação. Se Oliver Abafi conseguia refrear seus impulsos, por que ele, Nicola, não poderia fazer o mesmo com as tempestades que assolavam sua mente? A resposta não estava em reprimir suas visões, mas em domá-las, convertendo o caos em criação. Assim, Tesla passou a navegar pelos labirintos de sua imaginação como um cartógrafo de mundos inexplorados, onde cidades de cristal erguiam-se sobre montanhas flutuantes e máquinas impossíveis zumbiam em harmonia com leis físicas ainda não descobertas. Cada imagem que o assaltava, por mais absurda que parecesse, era dissecada, rastreada até sua origem sensorial, o brilho de uma vela, o cheiro de terra molhada após a chuva, o toque áspero de um tecido. Essa obsessão por decompor o irreal em fragmentos do real foi o germe de uma filosofia que o acompanharia pela vida, a crença de que até as fantasias mais selvagens podiam ser ancoradas na mecânica do mundo tangível. Essa disciplina mental revelou-se útil de maneira inesperada. Certa vez, enquanto observava um grupo de bombeiros lutar contra um incêndio, Tesla notou algo que ninguém mais percebera: uma pequena dobra no mangueiro, quase imperceptível, que obstruía o fluxo da água. Com a mesma precisão com que desmontava suas visões, ele agiu, alisou o vinco com as mãos, restaurando a pressão necessária para domar as chamas. Os bombeiros, atônitos, o aclamaram como um salvador, mas para Tesla, aquilo foi apenas a confirmação de um princípio. A realidade era um quebra-cabeça cujas peças, quando ajustadas corretamente, revelavam soluções ocultas. No Real Gymnasium de Gospic, essa mente inquietante começou a se manifestar de formas que deslumbraram e frustraram seus mestres. Nas aulas de matemática, resolvia equações complexas com uma facilidade que deixava os professores boquiabertos, como se os números dançassem em sequências óbvias diante de seus olhos. Mas na classe de desenho, sua genialidade esbarrava em um muro. A obrigatoriedade de reproduzir formas no papel o irritava profundamente. Tesla preferia ver as invenções em sua mente, girando-as em 3 dimensões, ajustando engrenagens invisíveis. O lápis e a tinta eram instrumentos grosseiros demais para capturar essa precisão. Quando suas notas despencaram a ponto de seu pai, Milutin, ser convocado pela escola, o constrangimento foi tão profundo que marcou o início de seu desdém por diagramas, uma versão que o acompanharia até os laboratórios mais avançados de sua carreira. Foi nesse mesmo período que Tesla esboçou os primeiros rascunhos de uma máquina voadora, um aparelho que, em teoria, utilizaria o vácuo para impulsionar moléculas de ar. O conceito, embora ingenuamente ambicioso, era um prenúncio do método que o definiria: ousar sonhar o impossível, mesmo que mais tarde ele próprio fosse refutar suas próprias teorias juvenis. A graduação no Real Gymnasium, em 1870, deveria ter sido um marco de celebração, mas o corpo de Tesla traiu suas ambições. Uma série de enfermidades, tão violentas que os médicos quase desistiram dele, o confinou à cama, transformando meses de convalescença em uma prisão de febre e delírios. Foi nesse leito de dor que ele descobriu outro refúgio, os contos de Mark Twain. Anos depois, ao reencontrar o escritor, Tesla narraria como aquelas histórias o haviam salvado, reduzindo Twain às lágrimas com a confissão. Quando finalmente se recuperou, seu destino já estava traçado pelos desejos paternos, o seminário.
Em 1873, matriculado no Higher Real Gymnasium em Karlovac, Tesla cumpriu a vontade de Milutin de perpetuar a linhagem eclesiástica da família. Mas enquanto os salmos ecoavam nos corredores, sua atenção estava capturada por outra liturgia, a da eletricidade. Um professor de física, ao demonstrar o radiômetro de Crookes, um bulbo de vácuo onde lâminas de folha de estanho giravam impulsionadas pela luz, acendeu uma faísca em sua mente. Tesla passou a devorar tudo o que encontrava sobre baterias, bobinas de indução e geradores eletrostáticos, montando seus primeiros circuitos em segredo, como um alquimista moderno. Porém, o destino interveio mais uma vez. Uma epidemia de cólera o derrubou ao retornar a Gospic, deixando-o à beira da morte por 9 meses. Em um momento de desespero, quando a febre queimava seu corpo e a sombra da morte pairava sobre ele, Tesla fez um trato com o pai. Se pudesse estudar engenharia em vez de abraçar o sacerdócio, sobreviveria. Milutin, dilacerado pela perspectiva de perder outro filho, cedeu. E como por milagre, Tesla se levantou do leito não mais como um doente, mas como um homem com um propósito. Antes de partir para a escola técnica que o aguardava, no entanto, seu pai o enviou às montanhas croatas, armado apenas com livros e equipamentos de caça. Era um exílio disfarçado de convalescença. Milutin temia que as autoridades austríacas o recrutassem para 3 anos de serviço militar. Nos bosques e lagos da Europa Oriental, Tesla reconstruiu seu corpo e afiou sua mente. As visões que antes o atormentavam agora eram moldadas em projetos concretos, um sistema de tubos submarinos que transportaria cartas em cápsulas pressurizadas, um anel equatorial que, girando em torno da Terra, revolucionaria o transporte global. Quando voltou, seu pai havia cumprido a promessa. Uma bolsa no Polytechnic School de Graz, na Áustria, aguardava por ele, junto com um presente inestimável. Uma bolsa bordada por sua mãe, Juka, com motivos sérvios, que Tesla carregaria como um talismã pelo resto da vida. Em 1875, aos 19 anos, ele deixou Gospic rumo a Graz, mergulhando em um mundo onde a disciplina prussiana se chocava com sua herança balcânica. No primeiro ano, sua dedicação beirava o fanatismo. Acorda às 3 da manhã, estudos até às 19 horas, sem faltar a uma única aula. Os professores, divididos entre admiração e preocupação, alertavam Milutin de que tal ritmo o consumiria. Mas Tesla não ouvia. Enquanto os colegas dormiam, ele explorava os mistérios da corrente alternada, um conceito que na época não passava de uma curiosidade acadêmica. Até que no segundo ano, o gênio tropeçou. O vício pelo jogo o engoliu. Em poucas semanas perdeu toda a mesada em apostas, negligenciou os estudos e sem notas registradas no último semestre. Foi expulso em dezembro de 1878. A vergonha foi tão profunda que escondeu a verdade da família, carregando o fracasso como um segredo inconfessável. Exilado de si mesmo, vagou até Maribor em 1879, onde sobreviveu como desenhista técnico, ganhando 60 florins por mês, um dinheiro que, ironicamente, também escoava nas mesas de jogo das ruas. Mas a sorte, ou a lei, não estava do seu lado. Poucos meses depois, foi preso por falta de documentos e escoltado de volta a Gospic por policiais armados como um criminoso. O prodígio que sonhara em dominar a eletricidade agora voltava para casa não como um herói, mas como um homem quebrado. Ainda assim, nas entranhas daqueles reveses algo pulsava, a certeza de que sua verdadeira obra ainda estava por vir. Ao retornar a Gospic, o tempo para que Milutin Tesla corrigisse o rumo do filho foi cruelmente breve. Apenas um mês depois, em 17 de abril de 1879, o pai sucumbiu, não à velhice, mas a um coração partido. A vergonha de ver o filho, outrora um gênio prometedor, reduzido à condição de vagabundo, entregue aos vícios e ao desperdício de seu talento, foi um golpe do qual não se recuperou. Mas a providência, ou talvez o destino teimoso que parecia perseguir Tesla, interveio novamente. Em janeiro de 1880, 2 de seus tios, incapazes de suportar o desperdício daqueles 12 extraordinários, reuniram os recursos necessários para enviá-lo à Universidade Charles Ferdinand, em Praga, um gesto de fé em um homem que até então só havia colecionado fracassos. Havia, porém, um detalhe irônico. Tesla não dominava nem o tcheco nem o grego, línguas obrigatórias para a matrícula. Mais uma vez, o azar o perseguia. Chegou tarde demais para se inscrever nos cursos regulares e assim, durante todo o período, foi-lhe permitido apenas assistir às aulas como ouvinte, sem direito a avaliações ou diplomas. Mas se a universidade lhe negou um certificado, não pôde impedir que sua mente absorvesse conhecimento, nem que suas ideias, como faíscas soltas, começassem a tomar forma.
Foi em 1881 em Budapeste que Tesla encontrou seu primeiro emprego formal, a American Telephone Company, uma empresa de telecomunicações onde foi recrutado como engenheiro elétrico por Tivadar Puskás, um homem que já havia trabalhado ao lado de nenhum menos que Thomas Edison nos laboratórios de Menlo Park. Puskás, impressionado com a agudeza de Tesla, logo tornou um colaborador próximo, compartilhando descobertas com outro colega, Anius Jedlick Siget. Mas enquanto cumpria suas tarefas diárias, Tesla dedicava suas noites a um problema que o consumia, a corrente alternada. Ele intuía que o motor movido por circuitos defasados poderia manter um fluxo constante de energia, eliminando as oscilações que atormentavam os sistemas da época. Falava em essência de uma revolução, mas para torná-la real, precisava resolver um enigma: como fazer os campos magnéticos girarem. A resposta veio como um relâmpago. Em fevereiro de 1882, enquanto caminhava pelo parque com Siget, Tesla foi tomado por uma visão tão clara que ali mesmo, traçou na areia com um galho os esboços do motor de indução. Um mecanismo que, ao contrário dos motores de corrente contínua, CC, dependentes de um comutador, peça ineficiente de manutenção constante, prescindia daquele cilindro segmentado de metal. Siget ficou estupefato. Puskás, por sua vez, reconheceu o gênio naqueles rabiscos e não hesitou. Você precisa levar isso a Edison, disse. Ele é o único que pode dar a essa ideia o alcance que merece. Assim, em 1882, Tesla embarcou para Paris, onde se juntou à Continental Edison Company, braço europeu do Império do Homem que já era chamado de o Mago de Menlo Park. Seu chefe imediato, Charles Batchelor, um veterano dos laboratórios de Edison desde 1870, o designou para trabalhar nos dínamos, máquinas que convertiam energia mecânica em elétrica e que eram o coração dos sistemas de corrente contínua. Mas enquanto cumpria suas obrigações, Tesla, em segredo, aprimorava sua teoria da corrente alternada K. E quando foi enviado a Estrasburgo para um projeto, construiu ali o primeiro protótipo do motor de indução, uma prova tangível de que seu conceito não era mera especulação. No entanto, a K era uma heresia para os discípulos de Edison. A corrente contínua, embora ineficiente, dominava o mercado, exigia usinas a cada 2 quilômetros, perdia energia em longas distâncias e limitava a potência das lâmpadas a um brilho pálido. A K, em contraste, invertia seu fluxo 50 a 60 vezes por segundo, permitindo que a energia fosse transmitida a quilômetros sem perda significativa, desde que se usassem transformadores para ajustar a voltagem. Tesla sabia que estava certo, mas o mundo ainda não estava pronto para ouvi-lo. Enquanto isso, seus problemas financeiros voltaram a assombrá-lo. Gastara todo o salário em experimentos, e a miséria o perseguia como uma sombra. Mesmo assim, Batchelor, convencido de que aquele jovem eslavo tinha algo de extraordinário, escreveu uma carta de recomendação a Edison. Conheço 2 grandes homens. Um é você. O outro é este rapaz. Armado com aquelas palavras e um erro burocrático, o oficial de imigração registrara-o como suíço ao confundir Siljan com Sveden. Tesla desembarcou em Nova York em 1884, com 4 centavos no bolso e uma missão: provar que a corrente alternada não era um devaneio, mas o futuro. Edison, porém, não estava interessado em revoluções. Para ele, a K era uma invenção perigosa e impraticável. Tesla foi jogado em projetos que desprezava: aperfeiçoar motores de CC, um sistema que considerava obsoleto. A frustração o corrói. Enquanto Edison insistia em sua teimosia, Tesla, em segredo, desmontava os argumentos da corrente contínua, as usinas caríssimas a cada 2 quilômetros, a energia que se dissipava no ar, as lâmpadas que mal iluminavam. Ele propunha algo radical: geradores baseados no princípio polifásico, onde a energia não se perdia, mas se reciclava em ciclos perfeitos. A K, argumentava, poderia viajar centenas de quilômetros com eficiência, graças a transformadores que ajustavam sua voltagem, algo impossível para a CC. Hoje sabemos que ele estava certo. A energia que chega às nossas casas via redes elétricas é alternada, viaja em alta tensão por fios, é reduzida em subestações e, ao chegar aos aparelhos, pode ser convertida em CC quando necessário, como nos carregadores de celular, onde diodos retificam a corrente para que flua em uma só direção. Mas na década de 1880, Tesla era um visionário solitário. E visionários, quando desafiam dogmas, pagam um preço. Em 1885, após romper com Edison, fundou a Tesla Electric Light Company, com o apoio de 2 investidores, Robert Lane e Benjamin Valley. Mas cometeu um erro fatal: pediu demais, muito cedo. Seus sócios, temerosos de que a K fosse um risco financeiro,
o expulsaram da própria empresa. Reduzido à penúria, Tesla sobreviveu em 1885 como consertador de máquinas, e em seu ponto mais baixo, cavando valas por $2 por dia. A lição foi dura, mas necessária. Em 1886, com o auxílio de dois novos benfeitores, Alfred S. Brown, superintendente da Western Union, e Charles F. Peck, fundou a Tesla Electric Company em Manhattan. Ali finalmente aperfeiçoou o motor de indução polifásico. E em 1888, quando apresentou seu estudo perante o Instituto Americano de Engenheiros Elétricos, o mundo científico ficou atônito. Não era apenas uma teoria. Era a chave para iluminar cidades, mover indústrias e conectar continentes, tudo com a elegância de um sistema que, ao contrário da CC, não lutava contra a natureza da eletricidade, mas dançava com ela. A apresentação revolucionária de Tesla, intitulada Um Novo Sistema de Motores e Transformadores de Corrente Alternada, não passou despercebida pelos olhos aguçados de George Westinghouse, visionário industrial, inventor do freio pneumático ferroviário e cabeça da Westinghouse Electric Manufacturing Company. Intrigado, Westinghouse não hesitou. Poucos dias depois, estava no laboratório de Tesla, onde testemunhou, fascinado, o protótipo polifásico em ação. A convicção foi imediata. Aquele não era apenas um avanço técnico, mas o futuro energético da América. Sem demora, Westinghouse adquiriu os 40 patentes fundamentais de Tesla, cobrindo geradores, motores e transformadores, e contratou o gênio como consultor por 1 ano em sua fábrica na Filadélfia. Era o início de uma aliança que mudaria a história. A primeira máquina de corrente alternada lançada em 1886 não foi apenas um produto, foi o estupim de uma guerra. Entre 1888 e 1892, a Guerra das Correntes dividiu a nação. De um lado, Edison, aferrado à corrente contínua, usando sua influência para semear o medo, artigos sensacionalistas alertavam sobre os perigos mortais da K. Apesar das evidências científicas provarem sua superioridade em eficiência e alcance. Do outro, Westinghouse e Tesla, armados com dados irrefutáveis e uma tecnologia que prometia iluminar cidades inteiras com custos reduzidos. O golpe final veio de onde menos se esperava. J.P. Morgan, o próprio financiador de Edison, reconheceu o inevitável. Em 1892 fundiu a Edison General Electric com a Thomas Houston Company, adepta da K, apagando o nome de Edison da nova gigante, a General Electric, e adotando definitivamente a corrente alternada. A vitória foi esmagadora. Enquanto Edison era relegado às sombras de seu próprio legado, Westinghouse viu sua empresa disparar de um faturamento de $800 mil em 1887 para impressionantes $4,2 milhões em 1890. Tesla, por sua vez, colheu os frutos de seu gênio. Até o final de 1891, recebeu cerca de $105 mil em royalties, uma fortuna para a época. Mas o triunfo não era apenas financeiro. Naquele mesmo ano, enquanto se tornava oficialmente cidadão americano, ele inaugurava 2 laboratórios pessoais em Nova York, na South Fifth Avenue e East Houston Street, transformando-os em templos da inovação. O destino, porém, reservava um revés. A expansão ambiciosa de Westinghouse, financiada por empréstimos pesados, desmoronou em novembro de 1890 com a falência da corretora Barings Brothers. Credores em pânico exigiram o pagamento imediato das dívidas e Tesla, em um gesto de lealdade, ou talvez de visão estratégica, rasgou seu contrato de royalties para salvar a empresa. Livre das amarras financeiras, mergulhou ainda mais fundo em seus experimentos com corrente alternada de alta frequência. Em 1891, na Universidade Columbia, apresentou ao mundo uma lâmpada que funcionava com um único fio, um transformador oscilante e um alternador de alta frequência, demonstrações que deixaram os engenheiros presentes boquiabertos. Não era apenas luz, era o futuro da transmissão de energia sem limites. Aquele ano marcou também o início de suas incursões na telegrafia sem fios. Em uma palestra de 1893 no Franklin Institute, publicada depois pela Century Magazine, Tesla esboçou os princípios do rádio, enfatizando algo que soava como magia: a Terra poderia ser usada como um condutor natural. A plateia, estupefata, mal podia imaginar que poucos meses depois a Tesla Electric Company iluminaria a Feira Mundial de Chicago, a Exposição Colombiana, inteiramente com corrente alternada, superando a concorrência da General Electric com uma oferta ousada, $1 milhão a menos. O sucesso foi retumbante. Até 1894, Tesla era aclamado como o maior gênio elétrico de sua era,
recebendo títulos honorários de Columbia e Yale, além da medalha Elliott Cresson do Franklin Institute. E então veio o projeto que coroaria sua visão, a usina hidrelétrica de Niagara Falls. Desde criança Tesla sonhava em domar as cataratas. Em 1895, seu sonho tornou-se realidade. A usina de Niágara, alimentada por seus sistemas polifásicos, não apenas provou a supremacia da corrente alternada, como enterrou de vez os resquícios da escola da corrente contínua. O mundo inteiro celebrou, da Ordem de Danilo concedida pelo rei Nicolás da Montenegro, aos elogios unânimes da imprensa, que via em Tesla não apenas um inventor, mas um profeta da era elétrica. Mas o gênio não conhece repouso. Em março de 1895, um incêndio devastou seu laboratório, consumindo anos de pesquisa, centenas de modelos, anotações, ferramentas e fotografias, avaliados em $50 mil. Para qualquer outro, seria um golpe fatal. Para Tesla, apenas um contratempo. Em 1896, enquanto o mundo descobria os raios-x graças a Wilhelm Röntgen, ele já explorava suas aplicações práticas, produzindo a primeira radiografia de um ser humano publicada na Electrical Review, usando tubos de sua própria invenção, rudimentares porém revolucionários. E então veio a descoberta que mudaria tudo: as ondas estacionárias terrestres. Em 1899, financiado por John Jacob Astor para instalar um sistema de iluminação, Tesla fez o que melhor sabia fazer: ignorar as instruções. Em Colorado Springs, longe do burburinho de Nova York, ergueu um laboratório que mais parecia um portal para outro mundo. Na entrada, uma placa sinistra advertia: abandonai toda esperança, vós que aqui entrais. Ali, entre milhões de volts e faíscas que cortavam o ar a 9 metros de distância, Tesla descobriu que a Terra não era apenas um planeta, mas um condutor gigante, capaz de transmitir energia sem fios. Quando seu transmissor experimental emitia sinais, antenas a 16 quilômetros de distância os captavam com clareza. A conclusão foi inevitável: o mundo poderia ser conectado não por cabos, mas pelo próprio éter. E foi assim que, em meio a relâmpagos artificiais e equações rabiscadas à luz de lâmpadas alimentadas por sua própria invenção, Tesla acendeu 200 lâmpadas sem um único fio, apenas a Terra e o céu como condutores. O futuro, ele sabia, não tinha limites. E estava apenas começando. A 42 quilômetros de distância, explorando os mesmos princípios que desafiavam as leis conhecidas da física, Tesla não apenas transmitiu energia, ele domou o céu. Com sua estação em Colorado Springs, o inventor conjurou relâmpagos artificiais que rasgavam a noite como advertências de um poder ainda não compreendido. Aqueles clarões não eram acidentes, eram provas. Tesla havia descoberto as ondas eletromagnéticas estacionárias, um fenômeno que, ao interagir com a própria Terra, revelava um segredo ancestral. O planeta inteiro poderia se tornar um condutor gigante, capaz de distribuir energia limpa, ilimitada e gratuita para todos. Era uma revelação que consumiria o resto de sua vida. Tesla via além dos fios, além dos medidores de consumo, além das contas de luz que escravizavam a humanidade. Ele sonhava com um mundo onde a eletricidade fluísse como o ar que respiramos, invisível, abundante e livre. Mas, como tantos de seus projetos, esse sonho esbarrou na parede de aço dos interesses financeiros. Homens como J.P. Morgan não investiam em revoluções, investiam em monopólios. E uma energia que não pudesse ser medida, cobrada ou controlada era, para eles, uma ameaça disfarçada de utopia. Foi nesse turbilhão de descobertas e traições que Tesla fez uma afirmação que abalaria até seus aliados mais fiéis. Em meio às noites solitárias de Colorado Springs, seus receptores captaram algo impossível: uma sequência de sinais rítmicos, precisos demais para serem naturais. 3 batidas distintas, anotou em seu diário, convencido de que não eram interferências mas mensagens. Em janeiro de 1901, ele ousou declarar ao mundo, em uma carta à Cruz Vermelha Americana, que havia estabelecido contato com inteligências extraterrestres, talvez marcianas, ecoando as teorias de Percival Lowell, cujo livro Mars, 1895, alimentava o imaginário coletivo sobre civilizações além da Terra. Os céticos riram. Os visionários, porém, questionaram: e se Tesla, mais uma vez, estivesse certo? Mas o inventor não tinha tempo para debates. Em janeiro de 1900, de volta a Nova York, ele carregava consigo um plano ainda mais ambicioso: construir um sistema que deixaria seus rivais fecendem, de Forest e, acima de tudo, Marconi no pó. O italiano, seu novo arquirrival após Edison, havia prometido ao mundo conectar a Europa e a América sem fios.
Tesla, porém, não queria apenas conectar continentes. Ele queria reescrever as regras da comunicação. Com a patente do transmissor amplificador, a máquina que em Colorado Springs havia transformado a noite em um espetáculo de relâmpagos, Tesla precisava de um aliado financeiro à altura de sua genialidade. Westinghouse, seu antigo parceiro, recusou-se a embarcar na loucura, mas emprestou os geradores de corrente alternada necessários. O verdadeiro golpe de sorte veio de Wall Street. JP Morgan, após uma negociação fracassada com Marconi, viu em Tesla a chance de tornar obsoletos os custosos cabos submarinos que sustentavam seu império de telecomunicações. O acordo foi selado com um cheque de $150 mil, uma fortuna, com uma condição venenosa. Morgan ficaria com 51% das patentes. Com o respaldo do homem mais poderoso da América, Tesla ergueu em Wardenclyffe sua obra-prima, uma torre de 57 metros, coroada por uma cúpula de cobre de 21 metros, o primeiro sistema de transmissão sem fio do mundo. No seu coração, o transmissor amplificador rugia, capaz de concentrar e disparar energia eletromagnética para qualquer ponto do globo. Bastava enterrarem-se receptores no solo, e a eletricidade, ou mensagens, chegariam como por magia. Era a internet antes da internet. Uma teia global onde notícias, vozes e até jornais impressos remotamente, um protótipo de fax, poderiam ser transmitidos instantaneamente. Tesla até esboçou um aparelho portátil, com uma antena vertical presa a um poste, algo estranhamente familiar aos nossos olhos modernos, o celular do século XIX. Mas o destino, como sempre, conspirava contra ele. Enquanto Tesla afundava cada centavo em Wardenclyffe, vendendo propriedades, contraindo dívidas, enfrentando processos por impostos atrasados e contas de telefone astronômicas, Marconi roubava a cena. Em dezembro de 1901, o italiano foi aclamado como o pai do telégrafo sem fio, após receber um sinal transatlântico em Newfoundland. Tesla, furioso, acusou-o publicamente de plágio, mas Morgan, seu suposto aliado, já começava a perder a paciência. O inventor prometera um sistema transatlântico em 8 meses e uma extensão para o Pacífico em 1 ano. 2 anos e meio depois, nada. Em julho de 1903, o golpe final. Morgan cortou o financiamento. Alguns dizem que foi pela demora. Outros que o banqueiro temeu o pior. Um mundo onde a energia fosse de graça, destruindo seu império de cobranças. Há quem aponte para os escândalos do setor, como o de Lancelot Pike, um vigarista que fugiu com o dinheiro de investidores após prometer uma rede sem fio entre Nova York e Filadélfia. Morgan, pragmático, preferiu apostar em DeForest e seus automóveis sem fio. Tesla, porém, não se rendeu sem luta. Em um acesso de fúria digno de um gênio traído, levou o transmissor amplificador ao limite, disparando relâmpagos artificiais que iluminaram o céu de Nova York como um aviso. O mundo não estava pronto para sua luz. Mas um dia ele sabia, teria que enxergá-la. Enquanto isso, o império de DeForest prosperava. Sua Tesla's Rivals Company prometia faturar $5 milhões por ano, e já em fevereiro de 1903, havia assegurado um contrato milionário com a Marinha dos Estados Unidos para fornecer seus transmissores sem fio. Tesla, outrora o gênio idolatrado da engenharia elétrica, agora via as portas se fecharem uma após outra. O fiasco de Wardenclyffe havia manchado sua reputação. A imprensa e a academia, antes rendidas a seus feitos, agora o retratavam como um visionário incapaz de cumprir suas promessas. Determinado a recuperar a credibilidade, ele lançou uma última cartada comercial: vender bobinas de Tesla em miniatura para laboratórios pelo país, por meio da Tesla Electric and Manufacturing Company. Mas o projeto naufragou pela mesma razão de sempre: falta de investidores. Humilhado e abandonado até em sua terra natal, Tesla descobriu que nem mesmo seu nome abria mais portas. Bancos sérvios recusaram-se a financiá-lo, e seu antigo sócio, John Jacob Astor, ainda ressentido por ver o empréstimo de 1899 dissipado em pesquisas sobre ondas estacionárias terrestres, em vez de iluminação sem fio, declinou educadamente qualquer envolvimento. Em 1904, reduzido a trabalhar como consultor, ele se aliou ao empresário William B. Hankin em um projeto para explorar o poder de Niagara Falls, mas seu coração batia por Wardenclyffe. Reativar a torre era uma obsessão cada vez mais distante, pois Morgan ainda detinha 51% de suas patentes, um jugo que tornava qualquer parceria comercial dependente do magnata. Desesperado, Tesla bombardeou Morgan com cartas que oscilavam entre súplicas calculistas e explosões emocionais. Em algumas prometia lucros astronômicos com projetos mirabolantes,
Em outras, rabiscava em delírio acusações de injustiça, como um homem traído pela própria era que ajudara a construir. Sem apoio financeiro e com a torre de Wardenclyffe apodrecendo na inércia, seu espírito começou a ruir. A morte prematura de Rankin em 1905 e o colapso da Canadian Niagara Power foram os golpes finais. Um gênio que decifrava os segredos da eletricidade agora se via prisioneiro de sua própria mente. Nos anos 1920, já recuperado do colapso nervoso que o atormentara, e que em seus momentos mais sombrios, o fizera reviver a imagem do irmão morto, Danny, e o rosto da mãe, Tesla confessaria ao escritor George Sylvester Viereck, em um livro sobre teoria freudiana, como o desespero o havia levado à beira da loucura. Mas em 1906, renascido de suas cinzas, ele mudou de estratégia. Se o mundo não queria sua eletricidade, que experimentasse sua engenhosidade mecânica. Voltou-se para a aviação, sonhando com o dinheiro que lhe permitisse retomar Wardenclyffe. O resultado foi uma turbina sem paz, revolucionária em teoria, mas recebida com ceticismo por Astor, que mais uma vez virou as costas. Teimoso, Tesla patenteou o invento em 1909 e fundou a Tesla Propulsion Company, mas o destino parecia conspirar contra ele. Uma demonstração no Waterside Power Station de Nova York terminou em frustração, e os $20 mil que Jack Morgan, filho de J.P. Morgan, lhe concedeu em 1913, supostamente para aprimorar a turbina, foram desviados para uma última tentativa de convencer o industrial alemão Sigmund Bergmann a bancar Wardenclyffe. O projeto morreu com a eclosão da Primeira Guerra. Nos 10 anos seguintes, enquanto sua fortuna evaporava, Tesla persistiu em ajustar a turbina, colaborando com fábricas como a Pile National de Chicago e a Ali Chalmers de Milwaukee. Mas um defeito fatal o perseguia: acima de 10 mil rotações por minuto, os discos internos deformavam-se, e não havia material capaz de suportar a tensão. Seu gênio, antes sinônimo de progresso, agora esbarrava nos limites da tecnologia de sua época. A combinação de falhas técnicas, falta de fundos e seu hábito de gastar além do possível o levou à beira da ruína. Em 1916, declarou falência. Seu salário mensal não passava de $350 a $400, e ele admitiu não ter como pagar $935 em impostos à tesouraria de Nova York. Embora ainda figurasse como presidente da Nikola Tesla Company, 90% das ações pertenciam a credores, bancos e antigos aliados. Suas patentes, muitas já expiradas, não valiam mais que papel velho. Para sobreviver, recorreu a invenções menores, melhorias em velocímetros, medidores de frequência e fluxômetros, que licenciou para a Walton Watch Company em 1918. Seu nome, embora desbotado, ainda vendia. A empresa explorava o prestígio de Tesla para promover velocímetros cientificamente construídos. E apesar da decadência, suas palavras ainda ecoavam. Em 1917, antecipando o radar dos anos 1930, previu que micro-ondas poderiam detectar navios no mar, mas nem mesmo a admiração alheia o salvava. Em 1915, jornais anunciaram que dividiria o Nobel de Física com Edison, uma ironia cruel. Tesla recusou-se a compartilhar o prêmio com seu antigo rival, assim como nunca perdoara a Academia por coroar Marconi como pai do rádio em 1909. 2 anos depois, porém, o American Institute of Electrical Engineers lhe concedeu a medalha Edison, a maior honraria da engenharia elétrica. Na cerimônia, o vice-presidente da instituição iniciou seu discurso com uma pergunta retórica: se eliminássemos do mundo industrial tudo o que devemos ao Sr. Tesla? A plateia já sabia a resposta. Sem ele, a era moderna seria irreconhecível. Mas o reconhecimento chegava tarde. O homem que iluminara o futuro agora lutava para pagar suas contas. Sem as invenções de Tesla, as engrenagens da indústria parariam de girar. Trens e automóveis elétricos ficariam imóveis. As cidades mergulhariam na escuridão, e as fábricas silenciosas e abandonadas. Seu nome não marca apenas uma era no avanço da ciência elétrica, ele é a era. E, no entanto, o homem que redefiniu o progresso humano desdenhava das honrarias. Na noite em que deveria receber a medalha Edison, o prêmio que levava o nome de seu maior rival, Tesla abandonou o salão do Engineers Club minutos antes da cerimônia. Seu amigo e indicador ao prêmio, desesperado, percorreu as ruas de Nova York até encontrá-lo em Bryant Park, do outro lado da avenida, absorto em alimentar pombos. Para ele, a ironia era insuportável. Ser consagrado com um troféu que homenageava justamente quem havia ofuscado suas contribuições. Os anos 1920 foram uma espiral de penúria e batalhas judiciais.
Apesar de ter revolucionado o mundo, Tesla sobrevivia de migalhas, os royalties irrisórios de patentes menores, enquanto processos se acumulavam. Em junho de 1925, o advogado Ralph J. Hawkins o processou por uma dívida de $9.113, mais um golpe em sua reputação já abalada. Pouco a pouco, o gênio que outrora fascinara multidões transformou-se em um eremita excêntrico, mudando de hotel em hotel, evitando contatos, dedicado quase que exclusivamente aos pombos de Bryant Park. Tanto que hoje um canto daquele parque, o Nikola Tesla Corner, perpétua sua presença silenciosa entre as árvores e os bancos onde ele passava horas a fio, rodeado por aves que dizia eram suas únicas companheiras leais. Mas em 1931, aos 75 anos, Tesla ressurgiu dos bastidores em grande estilo. Sua face estampou a capa da Time Magazine, e graças ao empenho do jovem escritor científico Kenneth Swayze, recebeu mais de 70 cartas de parabéns de figuras como Albert Einstein, compiladas em um volume comemorativo. Na entrevista, a Time não poupou ousadia. Anunciou que refutaria a teoria da relatividade, questionou a fissão nuclear e previu a comunicação interplanetária. O diálogo foi tão cativante que dali em diante, Tesla transformou seu aniversário em um evento anual, maratonas de 6 horas com jornalistas, nas quais divulgava desde projetos científicos até hábitos peculiares. Em 1932, revelou planos para um motor movido a raios cósmicos. Em 1936, confessou que flexionava os dedos dos pés centenas de vezes antes de dormir, convencido de que isso o manteria vivo até os 135 anos. O ápice desses encontros ocorreu em 1934, quando desvelou sua arma mais controversa, um canhão de partículas capaz de projetar feixes concentrados de energia a 400 quilômetros de distância, derrubando frotas aéreas inteiras ou dizimando exércitos com um único disparo. Uma nação com esse dispositivo, declarou ao The New York Times, tornaria a guerra impossível, pois a devastação seria tão absoluta que nenhum inimigo ousaria desafiá-la. Era a antecipação da doutrina da destruição mútua assegurada décadas antes de Hiroshima. Embora muitos descartassem a ideia como delírio, documentos redescobertos em 1984, como o estudo, A Nova Arte de Projetar Energia Concentrada Não Dispersiva através de Meios Naturais, comprovam que Tesla havia calculado os princípios do sistema. Partículas de tungstênio e mercúrio disparadas a 48 vezes a velocidade do som, criando projéteis letais. O projeto, no entanto, esbarrou na realidade. Em 1935, o arquiteto húngaro Titus de Bobula, contratado para erguer uma torre de testes, revelou-se um oportunista. Tentou emprestar dinheiro de Tesla e envolvê-lo em um negócio ilegal de armas no Paraguai. Mesmo assim, o inventor soube explorar o mistério que o cercava. Para quitar uma dívida de $400 com o Hotel Governor Clinton, ofereceu aos gerentes um protótipo funcional do raio da morte, avaliado em $10.000 com um aviso sinistro: a caixa explodiria se manipulada incorretamente. O artefato foi trancado no cofre do hotel, onde permaneceu intocado enquanto Tesla sorria, sabendo que o medo era sua moeda de troca. A notícia do raio atravessou fronteiras. A Liga das Nações, o governo britânico e até a União Soviética, que em abril de 1935, assinou um contrato para obter os planos da arma, demonstraram interesse. Mas o sonho desmoronou em 1938, quando os britânicos encerraram as negociações, e em 1940, quando os Estados Unidos, já às vésperas da Segunda Guerra, rejeitaram sua proposta como inviável. O último suspiro de Tesla foi um apelo desesperado a um mundo que mais uma vez o ignorava. Seu declínio físico começou em 1937, após ser atropelado por um táxi. Recusou tratamento médico e as sequelas o acompanhariam até o fim. Alimentava-se apenas de vegetais cozidos e leite morno, mantinha 3 metros de distância de qualquer pessoa para evitar contaminação, e em 1942, já passava os dias acamado, com a lucidez esvaecendo. Em julho daquele ano, tentou enviar dinheiro a Mark Twain morto havia 29 anos. Suas visitas se resumiam ao príncipe exilado da Iugoslávia, Peter II, e ao jovem inventor Blois Fitzgerald, criador de um canhão antitanque, com quem discutia ideias que ninguém mais levava a sério. Na madrugada de 7 de janeiro de 1943, Nikola Tesla faleceu sozinho, em seu apartamento no 33º andar do Hotel New Yorker, onde vivia há uma década. A notícia ecoou pelo mundo. Cartas de pesar chegaram de Eleanor Roosevelt, do vice-presidente Henry Wallace e de dezenas de laureados com o Nobel.
Seu funeral na Catedral de São João, o Divino, reuniu mais de 2.000 pessoas, entre cientistas, diplomatas e admiradores anônimos. Ao final, o homem que iluminara o século XX foi reduzido a cinzas, guardadas em uma esfera dourada, hoje preservada como um símbolo eterno de sua genialidade no Museu Nikola Tesla em Belgrado. Mas a morte do inventor não encerrou os mistérios que o cercavam. Imediatamente após seu falecimento, o governo dos Estados Unidos, em plena Segunda Guerra Mundial, mobilizou agentes para examinar seus documentos pessoais. Havia o receio, ou a esperança, de que entre seus papéis, estivessem segredos capazes de virar o jogo do conflito. Por semanas, especialistas analisaram cada anotação, cada esboço, cada equação rabiscada à mão. No entanto, nada de profundamente importante foi encontrado. Em 1951, seus manuscritos foram finalmente repatriados para a Iugoslávia, acompanhados anos depois, pelas cinzas que hoje repousam na esfera dourada. Ainda assim, uma sombra de dúvida persiste. O que aconteceu com o microfilme que, segundo registros oficiais, foi meticulosamente estudado por mais de um mês após sua morte? O governo americano nega até hoje tê-lo em sua posse. A verdade, como tantas outras na vida de Tesla, permanece envolta em especulação. Nascido em 1856, na fronteira austro-húngara, filho de pais sérvios, o jovem Nikola cresceu em um paraíso rural onde a imaginação florescia tão livre quanto as flores silvestres. Era no pátio da fazenda da família, entre brincadeiras com os irmãos e o gato macaque, que Tesla teve seu primeiro vislumbre do poder invisível que governaria sua existência. Um dia, ao acariciar o felino, notou faíscas estáticas saltando entre sua mão e o pelo do animal. Aquela pequena descarga elétrica, um fenômeno tão simples quanto mágico, acendeu uma fascinação que nunca mais se apagaria. Mas a mente brilhante do menino também era um campo minado. Desde cedo, Tesla foi assombrado por uma série de peculiaridades que o distinguiam dos demais. Sua hipersensibilidade a imagens mentais era tão intensa que, por vezes, confundia a realidade com as projeções de seu próprio cérebro. Obsessivo, sentia a necessidade compulsiva de quantificar tudo ao seu redor. Os passos que dava, os grãos de arroz no prato, os raios de sol que atravessavam a janela. Era, em essência, um gênio atormentado pela própria grandeza, movido por uma crença inabalável em sua capacidade de reinventar o mundo, e reinventar, ele o fez. Não com a discrição de um acadêmico enclausurado, mas com o carisma arrebatador de um showman. Quando Tesla subia ao palco para demonstrar suas invenções, não era apenas a ciência que brilhava, era o próprio homem. O repórter Arthur Brisbane, do New York World, o descreveu como uma criatura radiante, com luz jorrando de cada poro, das pontas dos dedos, de cada fio de cabelo. Sua presença era tão eletrizante quanto as correntes que dominava. Nos anos 1890, no auge de seu poder, Tesla não apenas iluminava cidades, ele redefinia os limites do possível. Suas contribuições se estendiam da física à engenharia, da telecomunicação à energia renovável. Porém, por trás da fachada do visionário inquebrantável espreitava um homem frágil. Solitário, sem família ou parceira, Tesla carregava o peso de suas próprias expectativas. A pressão por inovar o consumia, levando-o a oscilar entre êxtases criativos e crises de desespero quando os resultados não correspondiam à sua visão grandiosa. Seu maior defeito, no entanto, não era a instabilidade emocional, mas a arrogância estratégica. Convencido de que o mundo eventualmente reconheceria seu gênio, Tesla desperdiçava fortunas em experimentos que raramente geravam retorno imediato. Investidores, inicialmente hipnotizados por suas promessas, logo se desiludiam ao ver seus recursos evaporarem em protótipos inacabados ou teorias ainda não comprovadas. Essa imprudência financeira, somada à sua relutância em ceder às demandas do mercado, selaria seu declínio. Nos anos 1930, o homem que já fora aclamado como o senhor da eletricidade vivia como um recluso em hotéis baratos de Nova York, sobrevivendo de empréstimos e da caridade de antigos admiradores. Mesmo assim, em um último lampejo de glória, Tesla voltou a ocupar as manchetes ao anunciar um projeto que parecia saído de um romance de ficção científica. Raio da morte, uma arma de energia dirigida tão poderosa que, segundo ele, tornaria a guerra obsoleta. Jornais do mundo todo especularam sobre a viabilidade da invenção, mas como tantas outras de suas ideias, ela se desvaneceu no ar, desta vez, em 1940, após uma última tentativa frustrada de convencer o governo americano a financiá-la. A decadência física e mental que se seguiu foi implacável. Em janeiro de 1943, Tesla faleceu como viveu,
sozinho, mas cercado pelo legado de uma mente que transcendeu sua época. Hoje seu nome ecoa não apenas nos livros de história, mas no cotidiano de bilhões de pessoas. Uma das empresas mais inovadoras do século XXI, a Tesla Inc., leva seu sobrenome, ainda que sem vínculo direto com o inventor. É uma ironia poética que um homem que sonhou com energia livre e acessível tenha seu nome associado a uma corporação que revoluciona justamente a forma como o mundo consome e distribui energia. Afinal, Tesla não pertenceu apenas ao século XIX ou XX. Suas ideias foram tão avançadas que só agora, mais de um século depois, começamos a compreender plenamente seu alcance. Filho de uma região periférica, os Balcãs, então um rincão atrasado do Império Austro-Húngaro, Tesla emergiu como um farol em um continente que pouco contribuía para o progresso tecnológico da época. Foi ele quem tornou a corrente alternada viável, quem sentou as bases da rádio moderna, quem imaginou sistemas de energia renovável décadas antes que o mundo precisasse deles. Mas sua maior proeza, talvez, tenha sido conceber a própria ideia de comunicação sem fios, um conceito tão revolucionário que hoje parece óbvio. Nesse aspecto, ele se junta a um panteão seleto, ao lado de Galileu, Newton, Edison e Einstein, como um dos poucos indivíduos cuja obra redefiniu não apenas a ciência, mas a própria estrutura da sociedade. Então, por que Tesla não recebeu, em vida, o reconhecimento que merecia? A resposta está na cruel ironia do tempo. Suas invenções eram tão avançadas que o mundo ainda não estava pronto para elas. Enquanto Thomas Edison, seu rival, adaptava suas criações aos limites tecnológicos e comerciais da época, Tesla sonhava com um futuro que só a posteridade poderia realizar. Edison pode ter vencido a guerra das correntes no século XIX, mas foi Tesla quem iluminou o XX e continua iluminando o XXI. Hoje, quando ligamos um eletrodoméstico ou carregamos um smartphone, é a corrente alternada, e não a contínua de Edison, que alimenta nossos dispositivos. O gênio sérvio pode ter perdido a batalha, mas ganhou a guerra. E aqui reside sua maior lição. Tesla não se contentava em descobrir, ele queria transformar. Não bastava entender a eletricidade, era preciso democratizá-la, torná-la um direito, não um privilégio. Sua obsessão por transmitir energia sem fios, gratuitamente, revela tanto sua grandiosidade quanto sua tragédia. Pois como monetizar um dom que se destina a ser universal? Como lucrar com uma invenção cujo propósito é libertar a humanidade das amarras do custo? Talvez seja esse o motivo pelo qual, hoje, seu nome é sinônimo não apenas de genialidade, mas de um ideal, o de um mundo onde o progresso não tem preço. E se Edison nos deu a luz, Tesla nos deu o futuro. Um futuro que cada vez mais parece ter sido esculpido por suas mãos. O que verdadeiramente nos fascina em figuras como Nikola Tesla, Albert Einstein e essa linhagem de visionários, muitos deles autodidatas ou com formação modesta, é a imagem do gênio solitário, o cientista excêntrico que, em meio a fios, equações e faíscas, reescreveu as leis da natureza com as próprias mãos. Num mundo onde as descobertas são engolidas por conglomerados e os laboratórios se tornaram filiais de corporações, há algo de profundamente poético, quase revolucionário, em um único ser humano mudar o curso da civilização pela força de sua mente e de sua teimosia. Tesla encarna essa rebeldia. Embora a história lhe tenha negado, em vida, a fortuna e o reconhecimento que merecia, a posteridade o coroou não apenas como um inventor, mas como um profeta da ciência, um homem cuja obra transcende épocas e cujas ideias ainda hoje iluminam o caminho do progresso. E você? Acha que Tesla foi o maior gênio de sua era, ou será que Einstein, com suas teorias que desvendaram os segredos do cosmos, supera até mesmo o mago da eletricidade? O debate é tão antigo quanto a própria ciência, mas uma coisa é certa: enquanto um nos ensinou a dominar a energia, o outro nos mostrou como decifrar o universo. Ambos, porém, provam que a verdadeira genialidade não se mede em prêmios ou patentes, mas na capacidade de transformar o impossível em legado. Deixe sua opinião nos comentários, afinal, a história é feita também pelas vozes que a questionam. E enquanto isso, obrigado por acompanhar essa jornada pelas mentes que ousaram sonhar além de seu tempo. A música ecoa como um lembrete de que as grandes ideias nunca se calam.